Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa conferência da Apex, organizada pela Apex. Para quem não sabe, a Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ela tem como objetivo estudar proexologia, o projeto de vida. É uma instituição sem fins lucrativos e com base no voluntariado. Eu vou falar acerca de amparadores de Proexis. Meu nome é Cristina, eu sou voluntária da Apex desde 2010. Nasci na Argentina, mas eu moro em Brasil desde o ano 97. Minha formação é em engenharia elétrica, com orientação eletrônica. E, bom, estou aqui para apresentar esse tema para vocês. Espero que vocês participem. Estão ouvindo bem? Tudo bom? Bom, então, vamos começar. Eu vou pedir para vocês que agora, como esse tema é de amparadores, a gente vai estar fazendo evocação dos amparadores, do curso intermissivo, de nossa Proexis, que vocês tentem, durante essa conferência, estar atentos aos insights que surgem, se conectar com o amparo de função, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade para pedir. Se eu falo alguma palavra que vocês não entendem muito bem, porque por causa da minha pronúncia, fiquem à vontade para perguntar que eu posso repetir. Tudo bom? Tá bom. Então, eu vou... Olá, Alberto, obrigada, Cristiane. Olá, Márcia, Raquel, obrigada. Bom, como vocês... Não sei, tem alguém que está pela primeira vez? Alguém que nunca teve contato com a ideia da conscienciologia? Tá bom, então se alguém não souber, não entender alguma palavra que eu digo, eu vou ir explicando todas as palavras, mas se vocês não entendem, por favor, fiquem à vontade para perguntar algum conceito. Todas as atividades da conscienciologia, em geral, a gente sempre coloca esse princípio da descrença, já que Raquel disse... ok, eu tenho contato. Tudo bom. Obrigada, Raquel. Então, a ciência, conscienciologia e a proexologia, por ser ciências, elas utilizam sempre o princípio da descrença. Então, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta web conference. Experimente, tenham suas próprias experiências. O que eu vou apresentar para vocês, vocês analisem, vejam se faz sentido para vocês e tentem experimentar. Tudo bom? Bom, então, eu coloquei o que eu queria, o que eu tenho como objetivo. Acho que não estão saindo todos os objetivos aqui no slide, mas eu vou ir passando para vocês. O objetivo dessa conferência é refletir acerca da atuação do amparo técnico na Proexis. Vocês vão saber, vão entender, vou explicar por que estou falando de amparo técnico. Incentivar a reflexão e rememoração do curso intermissivo e das informações da Auto e Maxi Proexis, incentivar a cosmovisão, essa visão mais ampla em relação à atuação do Maxi Mecanismo Interassistencial, estimular a busca e o entrosamento com o amparo de função. Tá bom? Aqui o Rodrigo está comentando que estão aparecendo 4 objetivos. Está certo, Rodrigo, estão. São 4 mesmo. Obrigada. Bom, então, para atingir esses objetivos, os temas que eu vou falar acerca dar as definições de amparador extrafísico e proexis, o que é curso intermissivo,
falar do curso intermissivo e vocês, enquanto eu vou falando, tentem identificar quais são essas personalidades, os amparadores que vão aparecendo aí e no planejamento da Proexis. Eu vou dar um exemplo também aqui do nosso dia a dia para entender um pouquinho como acontece esse planejamento. Eu vou falar das paratarefas dos amparadores, ou seja, em que trabalham amparadores, qual é o trabalho que eles fazem. A parapreceptoria, que também é uma paratarefa, assistência de destino e as atitudes que favorecem essa conexão com o amparo. Ok? Bom, então para começar, o que é amparador extrafísico? Essa definição ela foi extraída de um verbete da Conscienciologia, da Enciclopédia da Conscienciologia. Tem muito conteúdo para a gente pesquisar. Eu vou tentar passar assim de uma forma geral para vocês entenderem o conceito principalmente e depois eu vou ir entrando em mais detalhes. Então, o amparador extrafísico ele é uma consciência, ou seja, uma consciência extrafísica que ela auxilia a consciência humana, ou seja, nós, a uma pessoa ou a várias consciências ao mesmo tempo, quando afins no nível de evolução. Então, o amparador ele é uma consciência extrafísica que ela tem o mesmo nível de evolução nosso. Com a diferença que ela não tem esse veículo intrafísico, então ela tem mais possibilidades de ter uma visão mais ampla da situação. Então, dessa forma, ela consegue nos ajudar. É uma consciência que está tentando nos ajudar. Notadamente, durante as projeções extrafísicas, então, quando nós nos projetamos, nós saímos do corpo, nós temos condições de estar em contato com esse amparador, e de receber às vezes alguma instrução, alguma orientação, só que a assistência dele também se estende ao longo da nossa vida intrafísica, durante o estado de vigília física. Espera aí, desculpem, aconteceu passou demais. Desculpem aí, passou o slide, eu estou voltando aqui. Então, aqui tem alguns sinônimos para a gente tentar entender um pouquinho mais o que é esse amparador. Técnico extrafísico da TARES, porque ele é um amparador técnico, como eu já falei, ele trabalha com a tarefa do esclarecimento, porque nós sabemos que o esclarecimento é o que leva à evolução das pessoas, é o que nos ajuda a crescer, não é a consolação, é o esclarecimento. É uma consciência universalista, uma consciência extrafísica que não é setária, é abridor de caminhos, isso para vocês ir sentindo que o amparador ele é um facilitador das coisas favoráveis, das coisas positivas que acontecem na nossa vida. Então, o amparador extrafísico, ele trabalha na interassistência, ele é universalista, ele é cosmoético. Então, sempre que nós estamos fazendo trabalhos nessa linha, ele vai tentar abrir os caminhos para nós, facilitar essa nossa vivência. Ele é um parceiro extrafísico, um protetor extrafísico. Tem uma pergunta aqui. Quais as referências bibliográficas? Rodrigo, eu coloco no final as referências, só que aqui também, se você vê, essa definição de amparador extrafísico foi de um verbete, extraída de um verbete da enciclopédia, o verbete amparador extrafísico. Se falta alguma referência, eu vou avisando, mas aí no final está tudo, tá bom? Então, os amparadores, como eu já falei antes também, eles
tem o mesmo nível de evolução nossa, está mais ou menos no mesmo nível de evolução. Então, os amparadores extrafísicos, eles podem ser mais ou menos evoluídos segundo o nível de evolução das consciências assistidas. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo entrar em contato com amparadores de um nível melhor, de um nível mais avançado. Esse trecho aqui também foi extraído do verbete, no que diz que, porque o conceito de amparador existe faz muito tempo com outras palavras, com outras formas de chamar eles, esses mentores, guias, como eram chamados. Sempre houve uma ideia, uma noção de que existia alguém no extrafísico que estava ajudando as consciências. Só que, como nós estamos falando do paradigma consciencial, nós partimos do princípio que as pessoas têm múltiplas existências. Então, quando nós tínhamos existências, talvez na China ou na Grécia, os amparadores que nos ajudavam, eles eram menos evoluídos do que são os amparadores que conseguem nos ajudar hoje e dos que nós estamos tentando falar, esses amparadores técnicos. Aqui o Diogo está perguntando se mudamos de amparador ao longo da vida. Essa pergunta é muito boa, Diogo, porque nós podemos mudar de amparador, sim, mas vai depender muito de qual que é o esforço que nós estamos fazendo, qual que é o trabalho que nós estamos fazendo. Quando nós falamos das para-tarefa dos amparadores e nós entendamos o que eles fazem, a gente vai ver que se não conseguimos fazer um movimento de crescimento, nós podemos conseguir, sim, amparadores mais especializados que nos auxiliam. Isso pode acontecer. Como pode acontecer que não, que a pessoa sempre tenha o mesmo amparador, ou que ela não tenha amparador. Também acontece esse caso. Bom, agora nós vamos falar de amparadores, de amparadores de proexis. Então vamos entender primeiro o que é a proexis. A proexis, ela é a programação existencial específica de cada pessoa para essa vida, ou seja, um planejamento para essa vida humana. Quando é que nós realizamos esse planejamento? Esse planejamento ele foi feito no extrafísico antes de renascer. Então nós vamos ver agora como é que nós fizemos isso? O que aconteceu antes da gente renascer? Então, aí vamos falar do curso intermissivo. Então, entre uma vida e outra, nós temos um período de tempo que passamos no extrafísico. E nesse período de tempo, entre uma missão e outra, esse período intermissivo, algumas consciências, quando elas já estão num nível de evolução um pouco melhor, com mais lucidez, elas são convidadas a participar do que nós chamamos de curso intermissivo. Então, esse curso intermissivo é um conjunto de disciplinas que vão ser ensinadas de acordo com programas determinados, para quê? Para que a consciência ela consiga entender mais acerca da evolução e fazer um planejamento de sua vida e conseguir concluir esse planejamento, alcançar esse objetivo. Então, objetivando o completismo consciencial. Esse completismo consciencial é que a consciência ela consiga atingir essa meta que ela se traçou. Aqui tem uma pergunta de Isabelita. Para você, Cris, amparadores é diferente de mentores espirituais, pois sei que eles nos acompanham ao longo das existências. Isso, Isabelita, nós estamos utilizando essa palavra amparadores porque nós estamos nos referindo a um tipo de amparador mais técnico. Amparador, quando em alguns grupos que falam acerca de mentores ou de guias espirituais, ou até de anjo da guarda, o conceito é diferente desse conceito que nós estamos apresentando aqui na conscienciologia. Nós estamos falando de consciência que está num nível de lucidez melhor, trabalhando em favor da evolução
grupal até do planeta, e eles têm essas características de ser universalistas. Eles não pertencem a um grupo, eles não protegem só um grupo, eles são universalistas, eles são maxifraternos, e o trabalho deles é técnico. Então, quando ao longo dessa conferência, eu vou ir explicando um pouco mais detalhes para vocês conseguirem entender o porquê que eu chamo eles de técnico, porquê que a gente chama eles de técnico, qual que é essa diferença. Aí, se não ficar claro, aí você me... Se você não ficar claro, você me pergunta. Estou lendo aqui. Deixa eu ver se eu entendo aqui. Pensando para dar diferentes mentores espirituais, pois sei que eles nos acompanham ao longo da existência, tipo termos técnicos. Ok, tá bom. Obrigada, Isabelita. Então, é assim, nós passamos por esse curso intermissivo, algumas consciências passam por esse curso intermissivo, estudam que matérias são estudadas. Então, essa definição também de um verbete da Conscienciologia tem uma listagem muito extensa de matérias, mas eu vou citar alguma para você entender. Então, se estuda acerca de assistencialidade, maxifraternismo, missologia, ou seja, como que a gente vai lidar com o ambiente onde a gente vai renascer. Então, nós vamos renascer em um lugar para executar uma programação, uma determinada vida que a gente planejou, e vai acontecer, nós vamos ter um entorno. Então, como é que nós vamos conseguir superar as dificuldades desse entorno? Se estuda muitas outras coisas, genética, várias coisas, mas assim, à medida que eu for falando, vocês vão entender um pouquinho mais. Bom, planejamento. O curso intermissivo, CI é curso intermissivo. Então, o curso intermissivo, ele estabelece o planejamento técnico detalhado com o evoluciólogo de nova vida intrafísica na Terra. Então, para observar uma coisa, nós falamos que vamos fazer um planejamento depois desse curso intermissivo, durante esse curso intermissivo, e aqui nós já podemos começar a ver quem são os amparadores. Então, nós falamos que tinha um curso onde eram ministradas aulas, tinha professores, esses professores são amparadores. Estamos falando agora do evoluciólogo. O evoluciólogo é uma consciência que ela já tem um grau de lucidez maior, e ela conhece a história e a ficha evolutiva, a história das múltiplas vidas dos integrantes do grupo, tanto extrafísico quanto das pessoas com as que nós temos vínculos aqui no intrafísico, que vão ser nossos pais, nossa família, amigos. E com essa informação que ele tem, ele consegue coordenar melhor e nos ajudar nesse planejamento de vida. Então, aí você já começa a observar quem são esses amparadores, porque depois, quando a gente fala aqui do intrafísico, quando nós estamos realizando nossa programação existencial, quem pode estar nos auxiliando, tá bom? Bom, então, planejar. Vocês costumam fazer planejamento? Quando vocês querem fazer alguma coisa, vocês vão assim intuitivamente, ou vocês gostam de planejar, de fazer um planejamento? Como é que é isso para vocês? Vocês acham que isso é necessário ou não? O Marco está dizendo que não está ouvindo bem, está pedindo para aumentar o som. Tá bom? Tá bom, Marco, vamos ver aqui o que dá para fazer. Bom, então, planejar, olá, Kepa, obrigada. Então, planejar é o ato de prever e solucionar problemas antes que aconteçam, no transcurso da origem dos objetivos pretendidos. Então, nós queremos chegar a atingir um determinado objetivo, nós vamos fazer um planejamento onde nós vamos fazer uma previsão de que problemas podem acontecer.
e tentar dar solução antes de que isso aconteça. Então, nós vamos fazer todo um estudo da situação, vamos ver o que pode acontecer, o que pode dificultar não conseguir atingir esse objetivo e vamos tentar dar as possíveis soluções. Tá bom, Marco, melhorou, obrigada. Então, eu vou dar agora para você, vamos analisar aí um exemplo bem intrafísico, para a gente entender um exemplo de como seria um empreendimento, ele pode ser levado a cabo sem planejamento ou de maneira profissional com planejamento técnico. Nós vamos fazer uma analogia, vendo esse exemplo que eu vou dar, para depois a gente levar isso para a nossa programação existencial. Então, aqui temos um pequeno exemplo. Nós temos sem planejamento. Então, nós temos aqui um homem que ele tem um talento, ele sabe cozinhar, ele cozinha muito bem. Então, ele pensa que se ele sabe cozinhar, ele pode abrir um restaurante. Nós estamos supondo aqui que esse homem, ele nunca teve restaurante antes. Ele não tem outro conhecimento em relação à empresa, a não ser o que ele sabe, o talento que ele tem. Então, ele pensa que esse talento dele é suficiente para ele conseguir montar. Ele vai procurar um local, vai colocar uma cozinha, vai começar a cozinhar e oferecer o que ele tem de melhor, o que ele sabe fazer. A possibilidade disso dar certo pode ser, ele pode ser bem sucedido, como pode não ser. Existe um alto risco nesse empreendimento que ele vai fazer. Ou nós temos uma outra opção com planejamento, que ele vai contratar profissional com conhecimento técnico para elaborar um projeto. E aí você vê a visão dele também muda, porque ele sabe cozinhar, ele tem um talento. Aí agora ele quer ser um empresário, ele tem um objetivo bem concreto e mais ambicioso também. Ele não quer somente abrir um restaurante, ele está se sentindo como um empresário e para isso ele precisa de ter um projeto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar uma pessoa, um profissional técnico que possa ajudar nessa elaboração do projeto. Então, por exemplo, ele vai contratar um arquiteto. Esse arquiteto ele vai conversar com o cliente, vai saber quais são as necessidades. Então, ele quer abrir um restaurante para que público, para que pessoas? Ele quer, por exemplo, atingir os executivos, pessoas que querem chegar e ficar um tempo conversando no ambiente aconchegante, ou ele quer um público que chegue, coma e saia e tenha um trânsito mais rápido. Então, todos os detalhes, ele vai fornecer essa informação para o arquiteto e ele vai tentar viabilizar esse projeto. Vai mostrar, está sem som e sem imagem, não? Vai mostrar as alternativas, ele vai dar sugestões, vai fazer previsão, isso que falamos, o planejamento, ele vai prever as possíveis dificuldades e vai tentar solucioná-las. E vai contratar também uma equipe especializada para elaborar esse projeto. E depois, se você elabora um projeto, você vai fazer o acompanhamento da obra. Ninguém faz um projeto e depois entrega e esquece. Então, se nós pensamos em relação à nossa programação existencial, é provável que tenha acontecido a mesma coisa. Nós não iríamos fazer um planejamento com o evoluciólogo e depois chegar aqui e não ter auxílio para fazer levar a cabo esse projeto, tá bom? Então, o equipe técnico aqui, esse arquiteto, ele vai contratar também outros profissionais especializados para dar suporte. Então, ele tem um engenheiro, se precisa mexer com a obra, ele vai ter uma nutricionista, que vai ser a pessoa que vai saber o que é melhor para esse restaurante, vai ajudar até a dimensionar qual que vai ser a cozinha que vai precisar, especialista em iluminação e tudo mais. Então, esse é um projeto assim, bem intrafísico.
Agora, a Proex, ela também é um empreendimento evolutivo, que ele também é elaborado de forma profissional, com essa equipe técnica. Então, eu vou fazer aqui uma analogia para vocês verem quem que são os personagens aqui de nosso exemplo. Então, nós temos o arquiteto, aquele profissional técnico que está coordenando esse projeto, que tem todas essas informações do entorno, como vai ser a região onde ele vai montar esse restaurante, que no caso de nossa Proex seria o evoluciólogo, é aquela consciência mais lúcida que conhece todo o nosso entorno, todo o nosso grupo. O arquiteto ele tem uma equipe técnico intrafísico, o evoluciólogo ele tem uma equipe de amparadores técnicos, e uma equipe extrafísico. O cliente, no caso do projeto que nós estamos analisando, é aquele senhor que tinha o talento de saber cozinhar, que era ser o dono do restaurante. E, no caso de nossa Proex, a consciência extrafísica intermissivista, nós quando estávamos no intermissivo. O projeto do restaurante, aqui nós temos o projeto de vida, temos o conceito, esse conceito, o estilo, para vocês entenderem de que se trata, é aquilo que eu comentei. O que ele quer, como é que ele quer que o restaurante seja conhecido? Quando as pessoas pensam, nós temos uma reunião de negócio, podemos ir a comer, onde que nós vamos? Nós vamos naquele lugar que já tem um nome, já é conhecido, porque tem uma marca reconhecida. Isso, fazendo analogia com a Proex, seria a nossa identidade interassistencial, como que a gente é conhecido conforme o tipo de assistência que nós fazemos. Essa identidade interassistencial, eu estou mencionando aqui para vocês terem uma ideia, só que tem cursos da Apex, onde a gente trabalha sobre isso, explica, tem um curso, Identificação das Diretrizes da Proex, um curso onde vai se tratar muito acerca de como as pessoas descobrem, conseguem identificar essa identidade. Nós temos nesse projeto de arquitetura etapas da obra. A obra vai ser feita em diferentes etapas. Na Proex nós temos as fases existenciais. Então vai ter uma fase na nossa vida intrafísica onde nós vamos estar mais receptivos, nós vamos receber os recursos necessários para poder fazer esse projeto mais para frente. Então, nessa fase da vida onde nós estamos mais receptivos, vai ter uma equipe de amparadores nos auxiliando para que tudo aconteça conforme previsto. Aqui no projeto de arquitetura nós temos o público do restaurante, que é aquele público que o proprietário queria atingir, e na Proex nosso público são os assistidos. Só que da mesma forma que com o restaurante a gente está dizendo que ele quer um público definido, ele pode querer atingir um público, ou família, ou executivo, ou somente um público jovem, ele está definindo o que ele quer, com que público ele quer trabalhar. Em nossa programação existencial, nós também temos um público de assistido, um público-alvo, que nós vamos assistir durante nossa vida. Até aí está tudo bem? Gente, está dando para entender? Tá, tem uma pergunta aqui, Kepa. Se não temos Proex, podemos ter ajudantes de alta qualidade ou não é necessário? Ajudantes amparadores. Oi, Kepa, então também essa pergunta é muito boa. Porque assim, nós estamos falando de amparadores técnicos, esses amparadores, esses amparadores técnicos que trabalham, eles são mais lúcidos, então eles já trabalham em favor da evolução, trabalham com as atividades do curso intermissivo também. E, espera que perdi aqui um pouco a pergunta, quem não passa por curso intermissivo e não tem Proexis, se essa pessoa, durante a vida, ela se afiniza com as ideias, com o trabalho interassistencial, e ela começa a trabalhar em favor da evolução própria dos outros, ela pode ter sim amparo.
Porque lembra que nós falamos que os amparadores, eles são universalistas? Então, se eles somente ajudassem, quando é possível, somente os que passaram por curso intermissivo, eles seriam sectários. E eles não, eles ajudam a quem eles têm condições de ajudar. Então, a dar as condições para ser ajudado depende de nós. Nós temos que ter essa empatia com ele, nós temos que procurar ter essa empatia, fazer um trabalho que justifique a presença dos amparadores. Então, se nós fazemos um trabalho de alta qualidade, nós podemos conseguir sim. Só que o que a gente vê na pesquisa, pelas pesquisas que nós fazemos, que é muito baixo o percentual de pessoas que, sem ter passado por curso intermissivo, conseguem ter essa lucidez para investir realmente em favor da assistência das outras pessoas e deles mesmos. Tá bom? Tá bom, obrigada, Diogo. Tá tudo claro? Muito bom, obrigada. Bom, então, vamos continuar aqui um pouquinho. Esse desenho aqui, esse esqueminha aí, um pouco simples, é só porque eu queria mostrar uma coisa. Nós estamos falando que tem um curso intermissivo onde tem consciências mais lúcidas, como evoluciólogo, tem professores, e tem outras consciências ainda mais evoluídas, tem serenões. E eles não somente vão trabalhar para nos auxiliar a fazer nossa programação existencial, que seria esse empreendimento a nível pessoal que está aqui, pequeno, com uma bolinha de número 2, sino que esse empreendimento nosso pessoal, ele está inserido em um plano maior, em um empreendimento a nível planetário. Quando nós estamos vendo aquele exemplo do restaurante e tudo, esse é um projeto pequeno. Agora imaginem isso, levar isso para um projeto ou inserir esse pequeno projeto num projeto muito maior, em um mega projeto. Então, os amparadores, esses amparadores técnicos, essas consciências mais lúcidas, elas trabalham em equipe e elas trabalham em favor do desenvolvimento e da evolução do planeta. Então, nossa Proexis pessoal, ela está inserida em um projeto maior. Depende de nós se a gente vai trabalhar só em nossa Proexis ou se a gente vai participar também, vai fazer parte desse empreendimento, que é um empreendimento muito inteligente e maxi-fraterno, se nós vamos querer participar disso. Com certeza, se nós optamos por participar, nós saímos ganhando. A gente ganha em nossa evolução. Tá ok? Bom, então, nossa vida atual, ela equivale a 10 ou 15 vidas anteriores. Porque se nós observarmos, vamos pensar primeiro de uma forma intrafísica. Se nós observarmos a evolução tecnológica nos últimos anos, vamos pegar os últimos 10, 20 anos, toda a evolução, tanto em celular, internet, nós temos um avanço em comunicações, em informação, que 100 anos atrás era impossível de acontecer. A pessoa, ela nascia, estava num lugar, geralmente, se a pessoa não viajava, ela ficava sempre em torno desse grupo, desse meio que rodeava, com muito pouca informação, com muito pouco contato. Agora, tudo isso, o contato com o mundo todo está muito facilitado, o acesso que nós temos à informação é muito grande, ou seja, a tecnologia, ela tem dado um salto, tem tido um crescimento de forma exponencial. Ela cresceu assim. Enquanto antes ela vinha crescendo em forma linear, muito devagar. Então, nós temos que pensar o seguinte: essas consciências das que nós estamos falando, do curso intermissivo, que nos ajudaram a fazer esse planejamento, elas tinham conhecimento desse avanço tecnológico que ia acontecer. Isso já estava previsto. Nós falamos que planejamento é prever. Então, isso estava previsto. E nossa evolução dentro desse contexto depende muito de nossa
facilidade para nos adaptar a essas mudanças também. Porque nós temos que pensar que se não fizermos um curso intermissivo para acelerar, com o objetivo de acelerar nossa evolução, é porque nossa evolução também ela vinha acontecendo de forma linear e agora, depois do curso intermissivo, ela vai dar um salto de forma exponencial. Ontem eu assisti uma palestra do professor Luciano Vicenzi, que ele estava falando acerca do empreendedorismo, e eu achei muito bom, porque tinha a ver até com o exemplo que eu estava querendo trazer para vocês, e ele estava explicando que a maioria das empresas, o que se observa, é que as empresas elas quebram quando elas mudam de patamar. Por quê? Porque as coisas que levaram um empresário ao sucesso quando ele estava em um determinado nível, por exemplo, era uma microempresa e ele estava nesse nível e foi bem sucedido, na hora que ele muda de patamar, ele passa para um nível maior, onde ele se vê em frente a uma situação totalmente diferente, às vezes ele continua agindo como quando ele era uma microempresa. Então, as possibilidades de quebrar são muito altas e a maioria acaba quebrando. Por quê? Porque não se adapta a essa evolução. E o que ele comentava nessa palestra, que eu acho que tem tudo a ver conosco, é que existem estudos que mostram que nós temos uma forma linear de pensar realmente. Nós vamos no passo a passo. Então, quando nós temos que fazer grandes mudanças, nós temos uma certa dificuldade. O que nos trava é nossa maneira de pensar. Agora, se nós levamos isso para a conscienciologia, para o paradigma consciencial, nossa maneira de pensenizar. Então, se nós pensenizamos de forma negativa, nós estamos pensando de forma negativa, nós estamos jogando energia negativa também naquela mudança. Então, nós temos duas travas principais, que são a parte da forma de pensar nossa, que não se adapta ao ritmo de evolução muito rápido, e nossas próprias dificuldades emocionais, ou seja, a insegurança. O novo gera muita insegurança para nós. Então, fazer uma mudança de um estágio que nós estamos para um estágio superior, dar um salto, gera insegurança, e às vezes nós optamos por ficar mais parados, mais quietos. Então, o que quero dizer com tudo isso? Nós elaboramos uma ProEx, uma programação existencial, para conseguir dar um salto em nossa evolução. O projeto foi feito de forma que nós, contemplando as situações que iam acontecer nessa vida intrafísica e também nas nossas possibilidades, ou seja, nós somos absolutamente capazes de levar a cabo essa programação existencial, mas nós vamos precisar reciclar muitas vezes, ter força para fazer essas mudanças, essas modificações que são necessárias. E agora, como esses amparadores, eles sabem dessa dificuldade, logicamente que eles iam acompanhar, eles iam dar o suporte necessário, desde que nós estemos preparados para receber, que nós estemos procurando ter esse aporte, esse apoio, tá bom? Até aqui está tudo bem? Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido? Tem alguma coisa que não ficou bem explicada? Qualquer coisa você me avisa. Se vocês não respondem, eu vou imaginar que está tudo certo. Tá bom, então. Vamos falar agora um pouquinho das para-tarefas dos amparadores. O que os amparadores fazem? Porque, como eu falei antes também, a ideia é que nós tenhamos essa visão de como é o trabalho dos amparadores, para nós tentar ter empatia, tentar entrar em contato, tentar trabalhar do lado dos amparadores. Então, essa definição também do verbete da enciclopédia, a para-tarefa do amparador é o trabalho extrafísico de função da consciência interassistencial. Observem que sempre nós estamos falando de interassistência.
seja diretamente nas comunidades extrafísicas ou indiretamente nas comunidades intrafísicas. Então, eles podem estar trabalhando nas comunidades extrafísicas, como nós vimos que existe esse empreendimento a nível planetário. E que é esse empreendimento a nível planetário? É para limpar alguns locais extrafísicos que eles são mais doentios e que eles acabam afetando as pessoas aqui no intrafísico. Então, existe esse projeto para trabalhar nessa limpeza desses locais. Então, tem alguns amparadores que eles trabalham mais de forma extrafísica e tem outros que eles já trabalham nas comunidades intrafísicas. E eles assistem paratecnicamente, ou seja, eles utilizam paratécnicas, nós no intrafísico temos técnicas, eles utilizam paratécnicas, as consciências extrafísicas e as consciências intrafísicas, ou seja, nós. É nesse âmbito da interassistenciologia. Então, aqui está, isso também foi extraído do verbete, isso para você ver, existe, isso foi colocado até como exemplo, que existem amparadores onde eles trabalham mais nesses holopensenes extrafísicos, fazendo essa limpeza desses holopensenes extrafísicos, e outros que trabalham simultaneamente no extrafísico e no intrafísico. Bom, aqui nós temos algumas paratarefas dos amparadores. Existe uma listagem muito grande dos trabalhos que os amparadores podem fazer, então eu selecionei só alguns para a gente ver um pouquinho aqui. Então, nós temos, eles patrocinam para fenômenos esclarecedores. Então, nós falamos que os amparadores técnicos, eles trabalham com a tarefa do esclarecimento. Eles utilizam diferentes recursos para tentar nos esclarecer. Então, dentro desses recursos, dentro disso que eles tentam, eles patrocinam, eles muitas vezes favorecem algum tipo de manifestação, algum tipo de parafenômeno que seja esclarecedor para nós. Eles apoiam nas realizações proexológicas sempre que nós tentemos entrar em contato com esse planejamento que nós fizemos e tentemos cumprir nossa programação existencial, nós vamos ter o apoio dos amparadores de função. Cocriação nas gestações conscienciais. Cocriação, ou seja, eles participam da criação quando nós estamos fazendo uma gestação consciencial, por exemplo, nós estamos fazendo um livro, escrevendo um livro que vai esclarecer as pessoas, eles participam também. Amparo de função dos tenepsistas, porque a TENEPES é a tarefa energética pessoal, é uma tarefa onde a pessoa está doando sua energia para fazer assistência. Então, é uma função interassistencial, tem um amparo de função específico. Lembra quando a gente viu aquele exemplo do restaurante que tinha uma equipe técnico especializado? Com os amparadores acontece isso, existem especialistas para determinadas funções. Então, tem algo, apesar que os amparadores, eles são polivalentes. Então, tem amparadores que eles podem fazer muitas funções. Eles não ficam só em uma função, eles podem fazer e você pode até perceber a manifestação dele em diferentes funções. Mas existem também algumas funções bem mais específicas, mais determinadas. A interassistência para preceptora ou intermissivista, eu já vou explicar o que é essa parapreceptoria. O amparo nas projeções lúcidas, eles auxiliam as pessoas quando elas estão tentando se projetar. Muitas vezes nós saímos de uma projeção de forma lúcida e não enxergamos um amparador, a gente pensa que está sozinho, mas ele está, só que ele se manifesta quando for necessário, não é sempre que a gente pode identificar a presença dele, mas geralmente eles auxiliam para a gente conseguir ter essas projeções. E a interligação interassistencial com a autoproexis e a maxiproexis, como nós vimos antes, nossa proexis, nosso projeto de vida, ele está inserido em um projeto muito maior. Eles
fazem essa interligação, eles promovem encontros, às vezes, encontros até que não falamos de encontros de destino, eles promovem esses encontros para você conhecer pessoas que não somente auxiliam você na sua programação existencial, mas também você consegue trabalhar nessa proexis maior, nesse empreendimento maior. Tudo bem? Bom, essa é uma pergunta para vocês. Aí vocês podem responder ou não, mas eu acho que é importante a gente se fazer essa pergunta e pensar, refletir acerca disso. Você realiza algum trabalho interassistencial que justifique a presença de um amparador técnico? Então, o amparador ele está onde estão os assistidos. Se nós estamos fazendo um trabalho de assistência, nós podemos ter um amparador nos ajudando, dependendo do trabalho que for. Se o trabalho requer a presença de um amparador, ele vai estar. Se não requer, não. Então, se nós pensamos assim, como é que é o trabalho do amparador? Ele é um trabalho voluntário, um paravoluntariado. Então, talvez, se nós trabalhamos como voluntários aqui no intrafísico, nós estamos também nos aproximando, estamos nos sintonizando até com o trabalho desse amparador. Se nós temos uma visão de interassistência, de procurar ajudar as outras pessoas com o esclarecimento, e se a nossa intenção ela é cosmoética, tudo nós estamos também com maiores chances de contar com o apoio do amparo. Quanto mais dificuldade tem esse trabalho, mais requer da presença dele, ele vai estar presente. Bom, eu vou falar agora da parapreceptoria. Gente, até aqui está tudo bem, até aqui vocês entenderam, deu para ter uma ideia assim os amparadores, nós vimos já no curso intermissivo. Tem aqui tenho que ir, mas estou contente que eu posso. Tá bom. Tá bom. Ok. Tá ótimo. Obrigada, Clau. Tá bom. Isabelita, obrigada. Bom, então, o que eu estava dizendo para completar, espera aí, que tem uma pergunta aqui da Kepa. Quanto tempo por dia gastam com nossos amparadores? Eles têm uma rotina? Nossa, Kepa, ótima essa pergunta. Então, depende quanto tempo nós gastamos fazendo interassistência. Qual é o tempo que nós utilizamos durante o dia pensando nesse projeto maior, nas coisas que nós podemos fazer? Se eles têm uma rotina, os amparadores, nós estamos falando de amparadores técnicos. Então, provavelmente eles têm um planejamento, sim, eles têm rotinas, eles são uma das coisas que nos aproxima os amparadores é a auto-organização, porque eles são auto-organizados. Eles são muito organizados, então provavelmente eles têm sim, eles não gastam seu tempo em coisas que não são em favor da evolução. Quando você tem mais noção, quando você tem mais lucidez sobre o que é a evolução, você aproveita melhor esse tempo. Você consegue fazer um aproveitamento melhor, tá bom? O Rodrigo está perguntando aqui qual o mínimo de trabalho interassistencial precisamos ter para contar com o apoio de um amparador. Boa pergunta, Rodrigo. Qual o mínimo de trabalho interassistencial? Não sei qual que seria o mínimo, o que você está se referindo ao que seria o mínimo. Eu acho que sempre que a gente faz o trabalho interassistencial, se você é capaz de fazer esse trabalho sozinho, provavelmente o amparador vai deixar
por conta de você. Agora, se você está investindo num trabalho com uma maior nível de complexidade, que requer realmente de um amparador, ele vai estar presente. Não sei se foi essa pergunta, tá bom? Bom, então, só completando o que eu queria falar da ideia. Então, nós falamos de curso intermissivo, nós vimos os amparadores que tem aí, que são amparadores técnicos, nós vemos que tinha professores de curso intermissivo, tinha evoluciólogos, nós tínhamos colegas também. A gente tinha alguns colegas de curso intermissivo que estudaram junto com a gente, que às vezes não nasceram, não resumaram, eles estão ainda aí. No intermissivo, eles podem estar nos ajudando também, tá bom? Nós vimos o empreendimento intrafísico, a gente fez analogia com o empreendimento da Proexis e com esse empreendimento maior também. Bom, agora a parapreceptoria. A parapreceptoria, ela é a tarefa do esclarecimento interdimensional, ou PARA-TARES, desenvolvida por amparadores extrafísicos de função, ou parapreceptores. Que são esses parapreceptores? O parapreceptor, ele é como se fosse um professor particular. Então, nós temos, existe, quando for o caso, quando for preciso, quando a consciência, a pessoa tiver mérito, ela pode ter um parapreceptor que ele vai ajudar a ela a atualizar a lucidez, ou seja, a recuperar os cons magnos, quanto ao nível de conhecimento da sua autoproexis e maxiproexis. Então, a ver, só um pouquinho antes de Rodrigo, foi isso sim, apenas gostaria de saber qual é o parâmetro de trabalho interassistencial que precisamos ter para sabermos se estamos amparados ou não. Entendi. Então, para saber se a gente está amparado ou não, a gente tem que ver a qualidade do trabalho interassistencial que nós estamos fazendo e também como observar, depende muito da observação também, como é que as coisas estão se dando, como é que os caminhos estão se abrindo nesse trabalho que nós estamos fazendo. E também para isso, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, vou falar acerca da parte do desenvolvimento do nosso parapsiquismo, que isso também ajuda para a gente ter referências de quando estamos amparados e quando não. Então, voltando aqui para a parapreceptoria, o parapreceptor, então, é um amparador que ele tem como tarefa nos ajudar, nos auxiliar a recuperar cons magnos. O que são esses cons magnos? Para quem não sabe, eu vou passar aqui, eu vou colocar aqui a definição. Então, o CON é a unidade hipotética de medida do nível de lucidez da consciência renascida na matéria neste planeta. Então, quando nós estávamos no extrafísico, nós estávamos com uma recuperação de cons muito alta. Então, CON é a unidade de medida do nível de lucidez. Então, quanto mais CON nós temos, mais lucidez nós estamos tendo. Então, o que acontece? No extrafísico nós estávamos mais lúcidos, nós tínhamos uma maior recuperação de cons e nós fizemos esse planejamento. Nós chegamos aqui no intrafísico, nós passamos pelo restringimento e nós perdemos grande quantidade de cons e à medida que a gente vai crescendo, nós vamos recuperando isso de forma gradativa. Então, o que acontece? O parapreceptor, ele ajuda a que nós consigamos ter essa recuperação um pouco mais rápida. Então, nós vamos ir recuperando isso naturalmente, ou dependendo do esforço. Algumas coisas são naturais, outras coisas não. Outros cons, talvez a gente não consiga recuperar mesmo, mas dependendo do investimento que nós fazemos, nosso desenvolvimento, nós vamos ir recuperando e o amparador pode entrar nisso também para nos ajudar
a recuperar mais lucidez. Então, o parapreceptor, ele algumas vezes ele pode ser um ex-professor de curso intermissivo. Então, como é que começou essa parapreceptoria? Algumas vezes é que nem quando você está na universidade. Às vezes você conclui seu curso, seu estudo, e depois de um tempo você volta e consulta um professor sobre uma determinada matéria que tem a ver com o trabalho que você quer realizar. Então, isso no curso intermissivo às vezes acontece. Depois do curso você volta, pergunta alguma coisa porque você tem interesse em saber para a sua proexis, e de repente esse professor que tem afinidade com você, em algum momento ele pode passar a ser seu parapreceptor. Acontece algumas vezes também que na infância pode ter até uma manifestação, uma aparição, digamos, se materializar, ou se apresentar para uma criança, para sinalizar alguma coisa, às vezes até para orientar a criança para a proexis dela. Então, sempre o trabalho do parapreceptor é nesse sentido da recuperação de cons e de ajudar a pessoa a entrar a se manter na sua proexis. Até aqui alguma dúvida? Perguntas, dúvidas, comentários, experiências pessoais? Nada? Tá tudo bem? Tá bom. Bom, então eu vou falar agora um pouco da assistência a destino. Obrigada, Márcia. Obrigada, Sol. Tudo ótimo, que bom. Então, assistência a destino, lembrem que eu falei que a gente ir conhecendo quais são as paratarefas, as tarefas dos amparadores, serve para que nós tentemos, obrigada, Regina, nós tentemos entrar em contato, ter mais empatia, ter mais afinidade com esses amparadores. Então, à medida que nós conhecemos mais o que eles fazem, a gente mais consegue se aproximar também se a gente fizer um trabalho parecido. Então, essa definição aqui foi dada pelo professor Laine Loge no curso, teve um curso Assistência a Destino. Então, a assistência a destino é o auxílio providencial que recebe a consciência intrafísica em momentos críticos, ou seja, pode ser em situações de perigo ou necessidade ou uma decisão com grande impacto no futuro dela e nos outros dali para diante. Então, por exemplo, a pessoa ela vai fazer uma escolha profissional que vai ter um impacto em toda a vida dela, ou ela vai se separar, ou vai se casar. Então, são momentos, são decisões na vida da pessoa que vão influir na vida dela e do grupo por muito tempo, por muitos anos. Então, nesse momento, existe essa assistência a destino, esse auxílio quando é necessário, que ele é promovido por amparadores ou por outras consciências intrafísicas. Então, quando nós estamos passando por uma situação de mudança, às vezes, se os amparadores não conseguem chegar diretamente a nós, às vezes eles chegam através de outras pessoas. Uma pessoa que fez um comentário, uma pessoa que passou pela mesma situação e serve de exemplo para nós. Uma pessoa que pode chegar de repente e teve uma ideia, falou, depois não lembra, mas ajudou na hora. Então é muito importante a gente estar atento, porque o que acontece nesses momentos de mudança, lembra que nós falamos do salto exponencial em nossa evolução? Então, algumas vezes, para a gente dar esse salto exponencial, existe um contrafluxo, existe um grupo de consciência, de assediadores que às vezes não querem que a gente cresça. Então, nós temos, às vezes, um contrafluxo tão grande que a gente acaba ficando e não dando esse passo. Então, nesse momento também de virada, é onde a gente recebe, às vezes, assistência a destino. Porque aqui está Raquel, está fazendo um comentário. Deixa eu ler. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive um insight de que minha vida estava sendo filmada e passando em outros países. Seria a presença do amparo que me fez ter tal ideia?
Então, Raquel, tudo que seja em relação a parapsiquismo, a experiências pessoais, a gente tem que registrar e para conseguir fazer uma pesquisa. Quando tem uma influência de um amparador e ele está querendo nos mostrar alguma coisa, geralmente a gente tem uma repetição desse evento, tem alguma coisa que nos confirme que isso é assim. Eu não sei o que aqui, quando você fala está sendo filmado e passando em outros países, isso pode ser, às vezes, não temos que pensar uma coisa. Nosso cérebro físico, ele é muito restrito. As informações do amparador, elas vêm do paracérebro, elas estão vindo, a comunicação do extrafísico para o intrafísico não é tão fácil. Da mesma forma que nós temos uma dificuldade de nos comunicar com o extrafísico, eles também têm dificuldade de se comunicar conosco muitas vezes. Então, o que acontece? Às vezes vem uma informação de um amparador, mas nosso cérebro ele distorce essa informação e essa informação não chega clara. Então você fala, está sendo filmada e passando em outro país, talvez você está fazendo uma interpretação do que seria, está sendo observada no extrafísico. Estou dando um exemplo. Assim, nosso cérebro ele pode distorcer informações, só que como os amparadores, eles conhecem nossas limitações, eles também tentam reforçar quando a informação é necessária, eles tentam mostrar de diversas formas, eles são didáticos, eles têm a parapedagogia. Da mesma forma, quando a gente quer ensinar para uma criança alguma coisa, a gente repete, mostra diferentes exemplos, eles também utilizam isso. Eles mostram de uma forma, mostram de outra e assim vão tentando que a gente entenda. Aqui tem uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Kepa tem uma dúvida sobre o efeito de exteriorizar energia. No livro Gloria Thiago, Vivendo Múltiplas Dimensões, entendi que ela defendeu ser dos assediadores exteriorizando energia. Mas Wagner Alegretti ouvi dizer que exteriorizar energia cria um rapport com os assediadores e por isso somos mais sensíveis à agressão energética. Gostaria de saber se exteriorizar energia pode ser benefício para poder entrar em contato com os amparadores quando nos sentimos perto, ou poderia ser por falta de... entendi. Então, para tudo tem que ver o caso. Cada caso tem que ser analisado. Tem algum momento onde você está em uma situação que você exteriorizando energia, você consegue, se você estiver bem, homeostática, equilibrada, com boa intenção, você pode limpar o ambiente. Você pode limpar as energias gravitantes do ambiente, você pode até afastar algum assediador. Mas tem algum momento onde não é aconselhável fazer isso. Por quê? Porque às vezes você não dá conta do nível de assédio que tem nesse local. Então pode ser prejudicial para você. Então tudo a gente, por isso que não falamos da pessoa ter sua experiência, a pessoa tentar se capacitar. Se você fica em dúvida, se você está em dúvida, melhor você não fazer. O melhor é sempre a gente tentar se qualificar, tentar ter confiança. E se você consegue primeiro sentir e saber quando você está amparado, você consegue fazer isso de uma forma mais efetiva, mais segura. Então, a ideia também nessa conferência é isso, a gente entender que se nós temos, se existem esses amparadores que estão envolvidos em um projeto maior de evolução, eles têm esse interesse em nos assistir. Se não fazemos um esforço por nos conectar com eles e trabalhar junto com eles, nós temos mais chance de conseguir promover desassédio, de conseguir limpar o ambiente, tudo isso. Tá bom? Não sei se respondi, qualquer coisa aí você me pergunta de novo. Bom, então, por que eu trouxe esse tema aqui da assistência de destino? Da mesma forma que nós estamos tentando criar, ter empatia com os amparadores, nós como grupo, como instituição, estou falando agora da Apex, a Apex também tenta fazer o trabalho que fazem os amparadores de função, da Proexis. Então, tanto a nível individual quanto a nível grupal, nós podemos tentar criar esse rapport com o extrafísico, com os amparadores de função. Então, a Apex, ela tem um serviço, o CAPEX, que é o Serviço de Apoio Existencial, que ele tenta fazer aqui no intrafísico, prestar
essa assistência de destino. Como diz aqui, por amparadores extrafísicos, por outras consciências. Então, nós tentamos na Apex dar um apoio, um auxílio, que esse apoio ele é realizado por uma equipe especializada, então tem 2 proexólogos que eles vão ajudar as pessoas que tenham interesse. Para ampliar o autodesempenho proexológico, eles vão orientar, eles vão ajudar a traçar planos de ação em momentos decisivos ou em qualquer momento que a pessoa precise e tenha uma dúvida em relação à sua programação existencial. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver. Estudando para o vestibular em 2011, amparadores se aproximaram e disseram... estudando para a prova de vestibular em 2011, amparadores se aproximaram e disseram que ajudaram no dia da prova. Eles me ajudaram a extrair o conhecimento que eu já tinha. Pode ser assistência de destino? É interessante isso, Diogo, muito interessante. Pode ser sim, talvez seja. Agora, teria que ser analisado isso, porque tem algumas coisas, nós temos que pensar o seguinte: nós somos consciências multimilenárias, nós temos muito conhecimento que ainda a gente não está conseguindo recuperar. Algumas vezes, em uma situação de muita concentração, nós recuperamos de nossa própria holomemória, nosso próprio arquivo, informações, e a gente pensa que veio do amparador. Às vezes não veio do amparador, às vezes fomos nós mesmos que promovemos isso, porque estávamos em estado de concentração, tivemos uma pequena descoincidência, e às vezes nossa própria informação. Por isso que é muito importante a gente conseguir até desenvolver sinalética, sinais que mostrem para nós quando é que tem amparador ou não. Mas pode ser o caso, sim, também de ter tido uma assistência, porque essa prova ia mudar o rumo da sua vida, pode ser. Então, todo caso todas as alternativas, possibilidades têm que ser avaliadas, tanto a presença de um amparador quanto o próprio resgate de uma informação de sua própria holomemória. Cláudia disse que assim como o amparador se aproxima de nós, ele também pode se distanciar ou nos abandonar? Boa pergunta, Cláudia. Na verdade, se abandonar soa muito, sabe, como quando alguém deixa de gostar de alguém e abandona. Só que assim, o amparador, ele quer mesmo se aproximar, ele tenta se aproximar. Na verdade, quem abandona o amparador somos nós. Às vezes a gente acaba com nossas próprias atitudes, acabamos nos distanciando deles. Porque a gente às vezes tem atitudes de autocorrupção, ou a gente não está fazendo assistência, ou está uma visão muito egoica, e realmente a presença deles não é necessária. Ele poderia ter nos prejudicar a presença dele nesse transcurso, digamos, de forma indireta, estou falando, não por ele querer, mas por nós não estar preparado. Então aí ele fica esperando a oportunidade que a gente dê para ele se aproximar, tá bom? Então o Diogo está comentando que pela situação ele percebeu que foi o auxílio dele. Ótimo, muito bom nisso. A Regina: todas as vezes que eu exteriorizo energia é necessário absorvê-las para me equilibrar novamente? Então, Regina, eu, assim, pela minha experiência, não necessariamente. Eu sinto que a energia não se esgota. Quando você exterioriza, naturalmente também já tem entra e sai, tem um fluxo, um movimento aí de energia de entrar e sair. Mas você teria que ver se você sente que realmente que você perdeu energia, que você ficou descompensada, desequilibrada. É bom você absorver, preferivelmente, energia imanente para se reequilibrar, sim. Mas tudo isso é bom fazer registro até para ver por que se eu exteriorizo eu fico esgotada. Tá bom? Bom, então, já falei um pouquinho aqui do CAPEX. Eu só vou continuar, só para finalizar aqui essa listinha, para a gente ver quais são as atitudes que favorecem a conexão com os amparadores. O que nós podemos fazer para estar
mais perto dos amparadores. Então, o estado vibracional, justamente por isso que eu comentei antes, a comunicação do extrafísico com o intrafísico ela não é tão fácil assim. Então, quando nós fazemos o estado vibracional, a gente, além de limpar todo o nosso energossoma e eliminar alguns bloqueios e tudo, nós promovemos uma certa descoincidência que facilita essa aproximação do amparo. Nós temos que pensar que o amparador, como é que ele passa conhecimento para nós? Através do paracérebro. Então, o paracérebro do amparador que se aproxima ao nosso paracérebro para passar a informação. Então, o estado vibracional, ele facilita essa interação. O desenvolvimento do parapsiquismo, então, nós tentar desenvolver nossa sinalética energética, parapsíquica, para a gente saber quando é que tem a presença do amparo, tentar desenvolver, por exemplo, a clarividência. Lembram quando a gente falou de recuperação de cons, que os parapreceptores eles nos ajudam na recuperação de cons. Então, por exemplo, a pessoa desenvolver a clarividência, ela já está recuperando cons, é um con magno. A pessoa desenvolver um fenômeno de projeção também. Tudo que tem a ver com o desenvolvimento do parapsiquismo. A interassistência, fazer interassistência, porque o trabalho dos amparadores, a nossa evolução, acontece só se tiver assistência. Assistência e evolução é praticamente a mesma coisa. Evoluir é fazer assistência. Quanto maior essa assistência, mais ampla, mais possibilidades nós temos de evoluir. Identificar as diretrizes da Proexis. Por quê? Porque se nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos muitas maiores chances de fazer esse trabalho que nós planejamos, de estar entrosados com essa equipe técnica que nos ajudou a fazer esse planejamento. Nós temos que pensar que a nossa Proexis era a melhor opção que nós tínhamos para essa vida. Se essa era a melhor opção, a gente sair dessa opção não vai ser muito bom para nós. Então, na medida que nós identificamos as diretrizes, a linha de nossa Proexis, nós vamos conseguir também nos conectar melhor com o amparo. O aumento dos dicionários cerebrais. Por quê? Porque nós falamos que os amparadores eles trabalham com a tarefa do esclarecimento e eles são consciências com nível de lucidez maior. Então, quanto nós tenhamos mais informações nesse nosso cérebro, que já restringe bastante nossa manifestação, quanto mais informações nós temos, nós estamos dando mais elementos, é mais fácil nós captar com menos distorção as informações que vêm do extrafísico. Então, é muito importante para a gente tentar investir na intelectualidade, diferentes temas, a gente conhecer um pouco mais, ter poliglotismo entra dentro disso, para facilitar essa comunicação e uma correta interpretação dos fenômenos. Então, o que acontece pode ter, às vezes, várias interpretações. Então, nós vamos conseguir, com maior informação, ter mais variáveis para analisar e tirar uma conclusão melhor. A Raquel está perguntando se existe grau de Proexis. Eu não estou entendendo bem sua pergunta, Raquel. Dá para explicar um pouquinho mais o que você entende como grau de Proexis? Se existe assim, Proexis mais avançada ou menos, seria isso? Eu vou ver, eu acho que eu estou entendendo. Ok. Sim, existem, porque é tudo conforme a nosso nível de evolução. Então, uma pessoa que ela tem um nível evolutivo menor, ela não teria condição de fazer um trabalho
ou de receber um planejamento para um trabalho que ela fosse incapaz de realizar. Então, nós recebemos um trabalho conforme, compatível com o que nós somos capazes, com nosso nível de evolução. Então, não todas as pessoas têm o mesmo nível de evolução, por isso que nós vemos que tem pessoas, tem consciências ainda que têm que ser assistidas nesse nível planetário que eu comentei. Nós mesmos estamos sendo assistidos também por consciência que está um nível maior, melhor do que o nosso. Então, cada um tem uma proexis conforme esse seu nível evolutivo. Então, uma pessoa que vai ter uma proexis para trabalhar mais as coisas dela, mas o ego karma que nós chamamos, ela ainda precisa resolver muito conteúdo íntimo, e outras pessoas não, já estão em condições não somente de ela se melhorar, mas também de melhorar o entorno, de assistir a outras consciências. Tá bom? Bom, a prática da TENEPES também nós já falamos, estou voltando agora às atitudes que favorecem essa conexão com os amparadores. Nós temos que pensar assim, existe um revezamento, então nós estamos sendo amparados agora, mas vai ter uma hora que nós vamos voltar para o extrafísico. Então, dependendo do que nós sabemos fazer, nós podemos chegar a ser amparadores também. Então, se nós queremos ser amparadores, por exemplo, de praticantes de TENEPES, a gente no mínimo teria que fazer TENEPES aqui. Então, nossa evolução vai mostrar também o que nós vamos fazer depois que a gente dessomar. Então, nós entender o trabalho que os amparadores estão fazendo agora e nos ajudando na ProEx também nos serve para fazer desde agora, já começar a ver um pouquinho como que pode ser esse futuro, planejar o que nós queremos fazer. Aqui tem, a Raquel disse, seu nível é maior, significa tem maior índice de assédio. Não estou entendendo muito bem, Raquel, mas assim, vamos ver se é isso mesmo que você está perguntando. Quando a consciência ela é mais evoluída, a proexis dela ela é mais complexa, ela vai fazer uma maior assistência, ela vai se deparar com locais, talvez com assédio maior, mas ela vai dar conta disso, ela vai conseguir lidar com isso. Não sei se essa é a pergunta. Mas a ideia é que a pessoa, ela, na medida que ela vai evoluindo, ela não vai sendo afetada pelo assédio. Ela vai conseguindo assistir aos assediadores e ficar e não ser afetada pelas energias mais doentias. Tá bom? Qualquer coisa aí, pergunta, mas eu acho que era isso. A escrita de livros, objetivando a tarefa, eu já também falei que os amparadores eles ajudam, né, quando a gente está escrevendo ou fazendo alguma atividade desse tipo, a escrita de livros objetivando a tarefa de esclarecimento. A ousadia cosmoética, essa ousadia cosmoética eu coloquei justamente por aquilo de que muitas vezes nós estamos em um ponto que nós precisamos virar, fazer uma coisa nova, dar um salto na evolução. O amparo está lá para nos ajudar e a gente faz um passo para trás e fica com medo. Então, a gente tentar desenvolver um pouco isso, ter mais confiança no amparo e, logicamente, ser realista, tentar analisar de forma criteriosa e com muita responsabilidade as decisões que nós tomamos, mas não parar somente por medo, tentar superar isso. O voluntariado conscienciológico, porque nós já dissemos também que os amparadores eles são para voluntários, não? A priorização da evolução, ele prioriza na evolução e nós às vezes perdemos muito de nosso tempo priorizando coisas secundárias e não a evolução precisamente. E a neofilia. A neofilia que eu coloquei aqui, justamente por isso também, relacionado com essa ousadia cosmoética, às vezes a gente não gosta do novo, e o novo é inevitável no caminho da evolução. Evoluir é a gente crescer, a gente fazer coisas novas, então tentar a gente
perceber quanto de neofilia nós temos. Nós somos pessoas que aceitamos bem o novo e tentamos aprender, ou somos pessoas que tentamos nos manter sempre na coisa que às vezes já está ultrapassada e a gente continua nessa postura. Bom, gente, eu estou terminando aqui. Esse aqui é o último slide para vocês. Essa aqui é a frase enfática do verbete de amparadores. Eu gostei porque nós sempre falamos muito de maxi-fraternismo, de fraternismo, e esse verbete, ele fala dos amparadores extrafísicos, amam os amparandos, quais mães e pais. Eu gostei muito dessa colocação, sem superproteção, violentações, estupros evolutivos ou projeções conscientes vexaminosas indiscriminadas. Ou seja, eles amam as pessoas que eles amparam, mas sem superproteção, eles respeitam muito o nível evolutivo nosso e tentam nos ajudar nessa evolução sem que nós nos sintamos, sem que nós passemos por um estupro evolutivo, por uma violência, tudo de uma forma muito fraterna mesmo. Ter presente sempre isso, esse fraternismo dos amparadores. Tá bom? Bom, gente, há alguma pergunta? Dá tempo só de eu acho uma perguntinha mais, se alguém tiver alguma dúvida, se ficou claro para vocês. Tá tudo certo? Bom, então aqui eu estou passando quais são as bibliografias recomendadas e o verbete amparador extrafísico, para a tarefa do amparador, amparabilidade para a preceptoria, esses livros, Manual da Proexis, Nossa Evolução, a projeção da consciência, a enciclopédia em geral. E eu queria também falar para vocês que esse serviço do CAPEX, que eu comentei quando falei da assistência destino, ele é oferecido aqui em Foz do Iguaçu. Essa transmissão, eu sou de São Paulo, mas a transmissão está sendo de Foz do Iguaçu. E em São Paulo nós estamos tendo esse ano também, uma vez a cada 2 meses. Se alguém tiver interesse, se quiser passar por esse atendimento, pode entrar em contato e solicitar informações, porque as datas já estão marcadas. Tá bom? Eu espero então que vocês aproveitem o contato com o amparo de vocês, que vocês pesquisem. O Diogo está dizendo, ficou claro? Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Marco. Muito obrigada, Kepa. Obrigada, muito bom. Obrigada a vocês pela participação. Obrigada, Carlos, Márcia. Foi bom eu gostei muito de dar essa conferência. Obrigada a vocês por assistir. Muito obrigada. Isha, Ângela, tudo bom. Muito obrigada. Então, lembrando sempre, o sábado nesse horário tem a conferência da PEX. Espero que vocês participem. Isabelita, pena que passou tão rápido. Obrigada, Isabelita. E amanhã, para quem assiste às tertúlias, amanhã vai ter uma tertúlia do professor Laênio Loge também, falando de Proexis, de autogestão. Recomendo quem quiser participar também. E agradeço e até a próxima. Obrigada.